Após a ressurreição de Jesus, ele subiu ao céu, depois retornou, onde apareceu aos discípulos e aqui permaneceu por 40 dias. Se isso está certo, qual é a base bíblica para essa afirmação? Bom, vamos ler. Primeiramente... Vamos ver se o telespectador entendeu, né, professor? Aqui ele afirmou o seguinte, que Jesus ressuscitou, subiu ao céu, depois voltou e passou mais 40 dias... E ele quer a base bíblica para isso. E qual é a base bíblica? Mas isso é um fato mesmo? Vamos deixar que a Bíblia nos responda. Ok. Vamos ler aqui, primeiramente, Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, vamos ler aqui, a partir do versículo 1. Depois eu vou ler um outro texto para nós chegarmos à conclusão, tá? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Você pode pensar, isso aqui ainda não é conclusivo de que ele foi ao céu e depois desceu para ficar 40 dias. Realmente, só esse texto não, mas se você ler João 20, 17 e João 20, 28, você percebe uma coisa muito interessante. Em João 20, 17, quando Maria Madalena tenta tocá-lo e adorá-lo, ele não aceita a adoração. Aí no capítulo 20, verso 28, quando Tomé o adora, porque ele aparece de repente no meio deles, e Jesus aceita a adoração, o que isso nos leva a deduzir? Que Jesus só queria aceitar a adoração depois que ele tivesse certeza de que o seu sacrifício tinha sido realmente aceito pelo Pai. Então, o mais lógico é nós concluirmos que, se ele não aceitou a adoração em João 20, 17, aceita em João 20, 28, nesse intervalo, após a ressurreição, ele foi aos céus. E aí, quando ele tem certeza da salvação, é bem recebido no céu, volta à terra, aceita a adoração de Tomé e aí fica 40 dias. Você pode dizer assim, mas isso não é claro na Bíblia. Veja, nós temos que aprender, não colocar, obviamente, jamais colocar ideias na Bíblia, porque isso é uma heresia, isso se chama até exegese, né? Exegese é você extrair as ideias que se encontram na Bíblia, exegese é colocar ideias alheias. Mas nós temos que aprender a ler nas entrelinhas, tá? Nós não podemos, num texto, só esperar o que é óbvio, porque senão nós não aprendemos ainda a ler devidamente. Então, para nós lermos devidamente, nós temos que ver nas entrelinhas, porque muitas vezes, nas entrelinhas, um autor dá informações até mais relevantes do que aquelas que são óbvias.